E se eu te contasse que o sucesso financeiro está muito mais ligado ao seu comportamento do que à sua inteligência? Não importa o quão brilhante você seja, se não desenvolver hábitos adequados, pode ganhar muito dinheiro ao longo da vida, mas acabar sem nada no final. Até mesmo uma pessoa extremamente inteligente, que não consegue controlar suas emoções, pode ter sérios problemas financeiros. Por outro lado, pessoas comuns, sem grande conhecimento financeiro, são capazes de construir riqueza ao longo do tempo, desde que possuam algumas habilidades comportamentais que não têm nada a ver com os métodos tradicionais de medir inteligência. Começando pelas 3 lições, a primeira é que o sucesso financeiro é uma habilidade pessoal. Como mencionei na introdução, essa visão, compartilhada por Morgan Housel, também faz parte do meu entendimento. A habilidade de lidar com finanças é muito mais um software, algo interno e pessoal, do que um simples conhecimento técnico ou ciência avançada. Após certo nível de aprendizado técnico, isso acaba tendo menos impacto no seu sucesso financeiro. O comportamento se torna muito mais relevante. Aproveitando o contexto de inteligência artificial, como o GPT, muitos acreditam que essas tecnologias disputarão várias áreas do trabalho humano. Inclusive, já me perguntaram se, no futuro, a gestão de fundos será dominada por inteligências artificiais. E sim, acredito que isso pode acontecer. No entanto, mesmo assim, a decisão final sempre estará nas mãos do investidor. Você vai decidir se mantém o dinheiro no fundo, se resgata durante uma queda do mercado, ou se investe mais, ou até se abandona a aplicação. No fim das contas, o comportamento do investidor pesa muito mais que o conhecimento técnico, especialmente após atingir certo nível de entendimento sobre o mercado financeiro. A história de Ronald James Reed ganhou notoriedade justamente após sua morte. Morgan Housel menciona que, em 2014, dos 2.813.503 americanos que faleceram, menos de 4.000 tinham um patrimônio líquido acima de 8 milhões de dólares. Ronald, que viveu uma vida modesta como faxineiro, frentista e mecânico, era uma dessas pessoas. Isso chocou muitos, afinal, como alguém com uma vida tão humilde conseguiu acumular uma fortuna de 8 milhões? Ao investigarem sua vida, descobriram que ele construiu sua riqueza simplesmente comprando ações ao longo dos anos e aguardando pacientemente. Ele parecia ter seguido à risca a famosa frase de Charlie Munger: "O grande dinheiro não está na compra ou na venda, mas na espera." Ronald comprava ações, e mesmo enfrentando várias crises ao longo do tempo, não vendia. Pelo contrário, ele continuava investindo. É claro que podemos considerar que ele teve a sorte de estar no mercado americano, um dos mais robustos do mundo. No entanto, o que realmente fez a diferença foi sua disciplina e habilidade comportamental. Muitas pessoas com mais educação financeira teriam se desesperado e vendido suas ações, acreditando que o mercado não iria se recuperar. Ronald, no entanto, seguiu firme, comprando mais, enquanto outros vacilavam. Morgan Housel faz uma comparação interessante no seu livro, entre Ronald Reed e um executivo chamado Richard Fusconi. Fusconi tinha uma formação sólida em finanças, inclusive se formou em Harvard, e teve uma carreira de sucesso, aparecendo em revistas como Forbes e Fortune. Ele acumulou uma fortuna e se aposentou cedo, aos 40 anos. No entanto, apesar de todo o seu conhecimento técnico, Fusconi enfrentou problemas financeiros sérios. Antes da crise de 2008, ele havia contraído um empréstimo para reformar sua mansão e, com o colapso do mercado imobiliário, não conseguiu arcar com os custos das hipotecas, acabando por falir. Essa comparação feita por Housel mostra de forma clara como, no mercado financeiro, o conhecimento técnico pode ser menos relevante do que a habilidade de manter o controle emocional e comportamental diante das oscilações do mercado. O mercado financeiro é democrático no sentido de que, mesmo pessoas sem formação técnica na área, podem alcançar grandes resultados. Morgan Housel faz uma comparação interessante. Você nunca verá um faxineiro realizar uma cirurgia melhor que um cirurgião, projetar um prédio com mais habilidade que um engenheiro, ou entender o comportamento de uma bomba nuclear melhor que um físico. No entanto, no mundo das finanças, é possível que alguém sem especialização, como um faxineiro, tenha uma performance superior a especialistas do setor. E isso não acontece por conta de conhecimento técnico, mas sim por questões comportamentais.
Provavelmente, Richard Fusconi tinha muito mais conhecimento técnico sobre finanças do que Ronald Read, mas o estilo de vida mais simples de Ronald, aliado à sua capacidade de economizar e visão de longo prazo, lhe proporcionou resultados melhores que muitas pessoas com formação na área financeira. E essa é uma grande lição: a habilidade comportamental é crucial. No caso de Ronald, assim como em investidores de sucesso como Warren Buffett nos Estados Unidos ou Luiz Barsi no Brasil, a paciência é uma das maiores virtudes. Eles permitem que o tempo trabalhe a seu favor, enquanto os juros compostos, ou seja, os retornos gerados ao longo do tempo, fazem o trabalho de construir uma fortuna gradativamente. Um exemplo claro disso é o Warren Buffett. Hoje ele possui uma fortuna de cerca de 110 bilhões de dólares, mas o fato curioso é que aproximadamente 107 bilhões dessa quantia foram acumulados após os 65 anos. A curva de crescimento do patrimônio dele se tornou exponencial com o tempo, justamente após o que muitos consideram o final da vida ativa. Isso nos mostra que, com a expectativa de vida aumentando, o tempo continua sendo um fator poderoso na construção de riqueza. Na fórmula dos juros compostos, onde o montante final é igual ao capital inicial multiplicado por mais a taxa de juros elevada ao tempo, o único fator que realmente faz uma diferença exponencial é o tempo. Portanto, mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir agora, o fator tempo é o que pode gerar uma grande transformação ao longo dos anos. Se você tem pouco dinheiro, naturalmente, precisará de mais tempo para ver resultados. O dinheiro, claro, é importante, e quanto mais você conseguir investir, melhor. Porém, segundo Morgan Housel, é mais produtivo focar no que está sob seu controle, como o valor que você investe regularmente. A taxa de retorno e as condições econômicas não estão nas suas mãos, mas o tempo está. Quanto antes você começar a investir, mais cedo o tempo estará a seu favor, assim como aconteceu com Ronald Read. E sim, talvez a riqueza só chegue mais tarde na vida, mas é certamente melhor do que chegar à velhice sem nada, como foi o caso de Richard Fusconi. E isso nos leva à segunda lição. Ouzel afirma que poupar é a diferença entre sua renda e seu ego. Ele ilustra isso com uma mensagem que escreveu ao filho, ainda pequeno, para que ele leia no futuro. Você pode achar que quer um carro caro ou um relógio de luxo, mas, na verdade, o que você busca é respeito e admiração. E você acredita que essas coisas caras irão chamar a atenção das pessoas de quem deseja ser admirado. Ou seja, quanto maior o seu ego, mais você tende a gastar toda a sua renda. É claro que é mais difícil para quem ganha pouco conseguir poupar, mas o que Ouzel destaca, tanto pessoas que ganham R$2.000 quanto aquelas que ganham R$10.000 ou até R$50.000 muitas vezes têm a mesma dificuldade. Gastam tudo que ganham. E por quê? Porque o ego cresce com a renda. Quando alguém começa a ganhar R$10.000, surge a vontade de comprar um carro mais caro. Ao ganhar R$50.000, a tendência é querer um carro ainda mais luxuoso, com seguro mais alto, manutenção mais cara e outros custos que acompanham esse estilo de vida. Assim, o ego vai crescendo e, junto com ele, os gastos. No final, a pessoa está trabalhando duro para ganhar mais dinheiro, apenas para gastar com coisas que exigem ainda mais dinheiro, tudo para alimentar o próprio ego. Não adianta nada esperar o tempo passar se você não consegue poupar para investir. O dinheiro que você poupa hoje vale muito mais do que o que você vai poupar no futuro. Isso porque o valor poupado agora começa a se beneficiar dos juros compostos desde já. Se eu poupo hoje, em vez de começar daqui a 10 anos, terei 10 anos a mais de juros agindo sobre esse dinheiro. Um exemplo numérico ilustra bem essa questão. Imagine dois investidores. O primeiro vou chamar de Marcos e o segundo vou chamar de Lucas. Marcos começa a investir aos 20 anos, com pouco dinheiro, e decide colocar R$500 por mês. Ele investe essa quantia por 10 anos, até os 30, e depois para de investir, mas deixa o dinheiro aplicado até os 65 anos, sem mexer. Agora, Lucas decide que não vai começar a investir aos 20, preferindo gastar tudo o que ganha nessa fase. Só aos 30 anos ele resolve correr atrás do prejuízo, investindo R$750 por mês, 50% a mais do que Marcos, e fazendo isso até os 65 anos. Ou seja, ele investe por 35 anos, muito mais tempo do que Marcos. Ambos obtêm a mesma rentabilidade de 1% ao mês, mas a pergunta é: quem estará em melhor situação aos 65 anos? Marcos,
que podemos chamar de preguiçoso precoce, investiu apenas dos 20 aos 30 anos e parou, mas deixou o dinheiro rendendo sem tocar nele. O Lucas, por outro lado, começou mais tarde, mas foi muito mais dedicado, investindo uma quantia maior e por muito mais tempo, durante 35 anos. No entanto, o que fica claro é que o resultado financeiro não está ligado ao esforço contínuo, e sim ao tempo que o dinheiro ficou investido. Mesmo Lucas sendo mais dedicado e colocando mais dinheiro por mais tempo, Marcos, que começou cedo, conseguiu resultados surpreendentes apenas por ter deixado os juros compostos agirem por mais tempo. O tempo é realmente o fator mais poderoso no crescimento do patrimônio. Quem começa a poupar mais cedo colhe melhores frutos. Aos 65 anos, Marcos teria um patrimônio em torno de 7,6 milhões de reais, enquanto Lucas teria cerca de 4,8 milhões. Ambos estão em boa situação financeira, mas o Marcos saiu muito na frente, simplesmente porque começou antes. Isso acontece porque, quando Lucas iniciou aos 30 anos, Marcos já havia acumulado, com seus aportes e juros compostos ao longo dos 10 anos, cerca de 116 mil reais. Enquanto um começava do zero, o outro já tinha uma base considerável. Antes de ir para a terceira e última lição, gostaria de lembrar você, que está gostando deste conteúdo, de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e o recomenda para mais pessoas. Agora, vamos à terceira lição, que chamei de Saiba Qual é o Suficiente, baseada em um dos capítulos do livro, cujo título original é Nada é Suficiente. O autor mostra que muitas pessoas, mesmo sendo bem-sucedidas, acabam se perdendo porque nunca sabem quando parar. Ele dá exemplos de executivos que não souberam controlar sua ganância. Uma citação que me inspira é do filósofo romano Sêneca, que, no século I d.C., escreveu algo nas cartas a Lucílio. Você me pergunta qual é o limite adequado da riqueza? Em primeiro lugar, ter o necessário. Em segundo, o suficiente. Essa sabedoria antiga reflete a ideia de que, muitas vezes, as pessoas continuam buscando mais e mais, sem se dar conta de que já têm o suficiente. O livro também fala sobre o caso de Bernie Madoff, que é outro exemplo clássico de alguém que nunca soube quando parar. Ele chegou a movimentar cerca de 20 bilhões de dólares em seu esquema, mas a maioria era dinheiro fictício, e o fim dessa história acabou sendo trágico. A história de Bernie Madoff é tão impressionante porque ele era uma figura altamente respeitada no mercado financeiro. Ele foi um dos fundadores da Nasdaq, a bolsa americana voltada para empresas de tecnologia, e chegou a ser seu presidente. Durante um tempo, Madoff era visto como uma referência no setor financeiro, mantendo estreitas relações com os reguladores. Era como se estivesse de mãos dadas com a SEC, que é o equivalente à CVM no Brasil. Mesmo com essa proximidade, ele conseguiu aplicar um golpe massivo por décadas, e seu esquema só desmoronou com a crise de 2008. Apesar de várias denúncias ao longo dos anos, Madoff nunca foi investigado de maneira séria. Ele movimentava enormes quantias de dinheiro, e ninguém parecia questionar isso. Houve até um matemático, que trabalhava em um fundo de investimento e decidiu analisar a performance que Madoff alegava oferecer aos seus clientes. O curioso é que ele nunca divulgava amplamente esses resultados, o que já era um sinal de alerta. Mesmo assim, Madoff prometia um retorno consistente de mais de 1% ao mês, o que, embora não fosse tão extravagante quanto as pirâmides que vemos no Brasil, ainda era um rendimento alto para os padrões americanos, especialmente em uma época de baixas taxas de juros. O matemático decidiu calcular o índice de Sharpe do fundo de Madoff. O índice de Sharpe mede o retorno de um investimento ajustado pelo risco, comparando com um ativo de baixo risco, como um título do governo americano, e dividindo esse retorno pela volatilidade do ativo. No caso de Madoff, o Sharpe era incrivelmente alto, algo em torno de 5, enquanto qualquer valor acima de 1 já seria excelente. O matemático chegou à conclusão de que era impossível Madoff estar obtendo os resultados que alegava. Além disso, Madoff afirmava que seu fundo operava com opções, o que levantou mais suspeitas. Fizeram uma investigação para descobrir quem eram as contrapartes dessas operações, já que, para cada comprador, há um vendedor. Porém, ninguém parecia estar negociando com ele. Havia muitos sinais de que algo estava errado, mas as pessoas preferiram ignorar.
O esquema de Madoff só foi exposto em 2008, quando a crise do subprime fez com que muitos investidores quisessem resgatar seu dinheiro ao mesmo tempo. O esquema, que dependia de novas entradas para se manter, simplesmente entrou em colapso. Bernie Madoff tinha um negócio legítimo antes de começar seu esquema fraudulento, e esse empreendimento era extremamente lucrativo. Segundo um trecho do livro, Madoff fundou uma corretora de valores muito rentável, a Madoff Investment Securities, responsável por uma parte significativa das transações na Nasdaq. Diariamente, a empresa movimentava cerca de 740 milhões de dólares em ações, representando 9% das operações da Bolsa de Nova York. Ela conseguia realizar transações de forma tão eficiente que pagava um centavo por ação a outras corretoras para executarem as ordens de seus clientes, lucrando com a diferença entre compra e venda. Esse lado legítimo do negócio de Madoff gerava entre 25 e 50 milhões de dólares por ano, consolidando sua influência e reputação no mercado. Apesar de ter uma operação financeira legal e extremamente lucrativa, ele optou por montar um esquema Ponzi, que durou décadas. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, o esquema seria insustentável, dada sua natureza. O termo esquema Ponzi vem de Charles Ponzi, que no início do século XX criou uma fraude prometendo retornos impossíveis. Geralmente, essas promessas envolvem altos lucros com baixo risco, algo que Madoff não fazia abertamente, já que mantinha seus resultados um pouco mais discretos, mas ainda assim consistentemente altos. Para sustentar o esquema, era necessário um fluxo constante de novos investidores e, diferente das pirâmides financeiras que incentivam trazer novos participantes, Madoff mantinha suas operações restritas e crescendo por indicação boca a boca. Em 2008, com a crise do subprime, muitos investidores tentaram retirar seu dinheiro ao mesmo tempo, e o esquema entrou em colapso. Madoff foi condenado a 150 anos de prisão e morreu atrás das grades. Seus dois filhos, Andy e Mark, trabalhavam na parte legítima do negócio e alegaram desconhecer as fraudes do pai. Quando Madoff confessou o golpe, um dos filhos, aconselhado pelo sogro, um advogado, foi forçado a denunciar o pai. Isso desencadeou uma tragédia familiar, comparada a uma peça de Shakespeare. Anos depois, Andy tirou a própria vida no aniversário do dia em que Madoff revelou o esquema para ele, talvez como uma mensagem de que culpava o pai por sua morte. Mark, por sua vez, morreu de câncer, dizendo que o golpe de Madoff havia matado seu irmão rapidamente e estava matando ele aos poucos. A esposa de Madoff foi a única que sobreviveu, mas cortou laços com ele, recusando até mesmo a guarda de suas cinzas. Madoff, que era judeu, foi cremado, algo contrário às tradições judaicas, e suas cinzas foram entregues a um advogado. O mais irônico é que, na primeira vez em que a SEC, órgão regulador do mercado americano, investigou o esquema de Madoff, ele conseguiu devolver 411 milhões de dólares aos clientes, pegando empréstimos com conhecidos. Poderia ter parado aí, mas não o fez, e os próprios investidores não quiseram. Eles devolveram o dinheiro a Madoff, confiando ainda mais nele após a investigação. Assim, o esquema continuou até que não pôde mais ser sustentado. Muitas pessoas hoje em dia continuam cometendo o mesmo erro de não saber quando é suficiente. Elas se arriscam em busca de lucros impossíveis, assumindo mais riscos do que deveriam, movidas pela ganância. Essa terceira lição é fundamental: não force seu dinheiro a buscar retornos irreais. É crucial saber o momento certo de sair de um investimento. Você compra uma empresa que está sendo negociada em um preço atraente, mas de repente algo faz o valor disparar. Você pensa que elas continuarão subindo, mas em algum momento elas caem drasticamente, 70%, 80% ou até mais, especialmente as altcoins mais voláteis, que podem despencar 90% ou mais. Essas quedas poderiam ser evitadas se você fosse realizando lucros aos poucos, vendendo conforme os preços subiam. Mas a lição mais importante que quero destacar aqui é uma frase do filósofo Sêneca: pobre é aquele que precisa de muito. Isso significa que, enquanto você estiver sempre buscando mais, nunca será verdadeiramente rico. Mesmo que tenha muito dinheiro, se você continuamente sentir que precisa de mais, está, de fato, vivendo na pobreza, pois depende constantemente de um fluxo interminável de recursos. Se gostou desse conteúdo, ajude o canal deixando seu like e se inscreva no canal. E também deixei links de livros que pode ajudar no seu crescimento financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.